Tadeu, e já que nós estamos falando sobre essas questões, até que ponto você encara o que tem acontecido na sua vida, a forma que você tem conseguido impactar a vida das pessoas como algo natural ou como algo que é uma missão que Deus te deu nessa terra para você desenvolver isso? Eu penso que aquela história que o nosso propósito está conectado com o nosso bloqueio. Então eu penso que já vem junto com a gente, né? Nossa história está escrita e muitas pessoas não aceitam, não recebem, não ouvem, tá com o ouvido muito sujo, tá com o coração muito endurecido para conseguir aceitar. Então eu penso que é total plano de Deus. Show. E é por isso que quando eu estou debaixo do favor dele, as coisas acontecem. Quando eu aceito, quando eu respeito, quando eu me submeto ao que ele quer para minha vida e não aquilo que eu quero para minha vida, as coisas acontecem, aí você prospera. Você tem visto que nos últimos tempos não parei de crescer. Em conhecimento, em equipe, em estrutura, em parceiros, e sócios, e negócios, não parei. Mas por quê? Porque eu não saí debaixo daquilo que ele quer para minha vida. Então, eu penso que Deus me amou de uma tal forma, e me ama, e nos ama, na verdade, mas eu era muito resistente. Eu era o tipo do cara que você me convidasse para uma célula ou para ir na tua igreja. Eu não ia, eu ia inventar a melhor desculpa, mas não ia de jeito nenhum. E aí Deus preparou uma estratégia e falou assim, deixa eu pegar ele do jeito que eu acredito que ele vai querer. Vou colocar um cara para contratar ele, pagar um bom valor, para pegar de uma forma de trivela, indireta, porque se fosse direto, talvez eu não aceitaria. E aí esse cara me contratou, ele e a esposa, e durante as minhas mentorias, ele começava a falar, sabia que isso está na Bíblia? Você sabia que isso está? Aí começava 10 minutos eu falando, 15 minutos ele, sabe assim? Começava a trocar. Ao ponto de, quando eu fui dar um treinamento maior para a empresa, né, para a franquia, para todos os colaboradores, franqueados, lojistas e tudo mais, lá eu descobri que eles eram pastores. Eu não sabia antes. Eu falei, peraí, mas vocês são pastores? Eles falaram, eu sou. Pô, mas vocês não falam nada, cara. E aí eu dei um treinamento só para crente, para pastor. Tinha 8 pastores na turma, apóstolo, profeta. Só a turma pesada. E eu não era cristão, convertido ainda, e eu tava, né, modo Tadeu, e eu falava uns palavrões assim, brincando, né, sabia onde eu tava entrando, não era, né, não tinha aquele falta de bom senso, mas eu falava algumas coisas assim que extrapolavam um pouco, para dar uma quebrada de gelo. E aí Deus me pegou dessa forma e foi me aproximando. E aí eu fui conhecendo a realidade de verdade. As crenças que eu tinha a respeito de pastores, a crença que eu tinha a respeito de cristão, a crença que eu tinha a respeito de evangélico, aquilo lá foi se dissolvendo na prática, vendo a realidade de quem era cristão de verdade, né? Quem era fiel à palavra, aos princípios. E aquilo foi moldando meu coração. Não foi fácil, mas assim como eu já era aberto à mentoria, eu fui me abrindo também a Deus, porque eu era muito racional, então eu tinha uma explicação para tudo. Então, até por ter 3 formações em programação neurolinguística, eu acreditava que a manifestação do Espírito Santo era uma alteração de estado emocional e eu podia te provar, por A mais B, o que tinha acontecido. Até que você mesmo provou disso e viu. Até que eu provei disso. E para você que está assistindo, aqui nós não estamos falando sobre religião, mas sobre espiritualidade, que é muito importante você se conectar, né? Buscar essa conexão com Deus, que isso vai te ajudar a enxergar coisas que você talvez não está conseguindo enxergar nesse momento. E eu te fiz essa pergunta, Tadeu, justamente por identificar algo. A Bíblia conta, a instrução milenar conta para nós a história de José do Egito. E eu estava esses dias lendo e eu vi que na vida de José, por ele ter um propósito de vida muito grande, que era poder alimentar depois o povo hebreu, depois daquele tempo, ele tinha um problema que perseguia a vida dele, que ele era sempre injustiçado. Então, desde quando ele manifestou ali, Deus manifestou o propósito através do sonho, ele já começou a sofrer injustiça. Aí quando a gente vê a história de Ana também, a gente vê que a vida inteira ela tentou ter um filho e não conseguia. E aí isso me fez pensar, imaginar que toda vez que eu identifico em alguém que ela tem um propósito que é fora da curva, muito grande, aquela pessoa, ela vem passando, ela passa de uma fase para outra, mas enfrentando aquele mesmo problema, aquela mesma dificuldade, que no seu caso era esse medo de expor, de falar, mas que hoje se transformou na sua principal ferramenta, que transformou a sua vida e está transformando a vida de outras pessoas, inclusive
aqueles que estão na comunicação do digital, Sim. né, que precisam destravar também. Então, isso é muito importante. Volto a falar. É muito importante você se conectar com pessoas, contratar pessoas que tenham um propósito muito claro, forte e que tenham já ajudado outras pessoas. Eu falo bastante dessa questão do medo de falar em público, porque, obviamente, né, é a área que eu trabalho. Só que isso foi evoluindo de uma tal forma que eu tive crises de ansiedade. Eu fui diagnosticado com ansiedade generalizada e com síndrome do pensamento acelerado. E depois, mais para frente, 2022, se eu não me engano, eu fui diagnosticado com um tipo de depressão, né? Porque os sintomas eram constantes a longo prazo. Há mais de 2 anos eu tinha os mesmos sintomas, quedas, altos e baixos, insônia, pensamento acelerado, pessimismo, crítica, muito julgador. Então eu tinha vários sintomas ali e que eu relutava com aquilo todos os dias. Todos os dias. Eu lembro que quando escurecia eu já começava a sofrer, porque eu sabia que a minha noite ia ser longa, porque eu tinha insônia e por mais desgastado, exausto, cansado que eu estava, eu não conseguia descansar. Minha cabeça era muito acelerada. Então eu tive muitos problemas emocionais. E eu fui buscando nas terapias e na programação neurolinguística e todas as outras coisas, uma forma de aliviar os meus próprios problemas emocionais. E aí isso me deu a capacidade. E aí, outra coisa, cara, que a peça que encaixou foi a parte espiritual. Uhum. Então, meu irmão, não tem como, assim, na palavra vai dizer que não existe vida fora de mim. Então, a parte espiritual foi fundamental para eu aprender a descansar no Senhor, coisa que eu tinha muita dificuldade, porque eu achava que tudo era pela força do meu braço. Se eu não estava fazendo, se eu não estava produzindo, eu estava perdendo tempo, eu estava ficando atrasado, e eu tinha um medo tremendo de muitas coisas ruins acontecerem. Então, a presença de Deus, a importância dos meus pastores, de estarem sempre junto comigo, me auxiliando, me instruindo, me orientando, isso foi fundamental. A parte espiritual, assim, quando a gente fala da parte comportamental, é minha área, né, bicho? Eu faço curso de teologia, inclusive, né? Eu faço curso de teologia há mais de 1 ano, estou me preparando para isso, para ter cada vez mais profundidade na palavra, mas a parte espiritual foi fundamental. Pro resolver do meu lado emocional, inclusive. Muito certo que isso tá te levando agora para um novo nível empresarial, nível de negócio. Sim, transformou. Transformou. Depois que eu me entreguei, comecei a cumprir princípio de verdade, viver o evangelho, minha vida se transformou. E quem vê o Tadeu de 1 ano atrás não reconhece, talvez, o Tadeu de hoje. Quem vê o Tadeu de anos atrás não vai falar, caraca, mano, não é possível que você cresceu tanto, né, nesse tempo. É Deus, mão de Deus. Isso é bênção.